Olá, imagine estar no cume mais alto da Grécia, envolto em nuvens que ninguém ousava atravessar. Ali 12 seres imortais decidiam o destino dos homens enquanto bebiam néctar e riam das suas guerras. Eles não eram perfeitos nem eram bondosos, mas eram poderosos. E isso para os gregos antigos era o suficiente para que esses deuses merecessem adoração. Olá, meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e você está no podcast Deuses Devotos. Esse é o episódio de número 56 desse podcast. Os deuses do Olimpo, história, poder e mito. Bom, mas o que havia antes do Olimpo? Bom, havia o caos e havia também os titãs. Era o caos primordial. Não é uma desordem, mas é um vazio absoluto. Na ausência de tudo, né? A ausência de tudo antes da criação. E o surgimento das primeiras forças vem aí. Gaia, a terra, o Tártaro, o abismo, e Eros, o desejo, vão emergir do caos. E são as potências fundamentais do universo. Bom, os titãs, eles são a primeira geração divina, né? Cronos, que governa, tudo com punho de ferro. Ele devora então os próprios filhos para não ser destronado. Havia uma profecia, né? E a traição de Reia, a mãe, envolve uma pedra em coelhos e entrega Cronos no lugar do filho recém-nascido. Então, Reia vai trair Cronos, entregando para ele uma pedra no lugar de Zeus, né? Então, Zeus vai sobreviver a essa tragédia na ilha de Creta. Bom, então depois vai haver uma guerra, e essa é a guerra que vai criar um mundo, né? O que vai acontecer? Zeus vai libertar os irmãos ao forçar seu pai Cronos a regurgitar os filhos engolidos. Dentre esses filhos temos aí Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia, né? E o Zeus, né, esses deuses, né, eles vão fazer uma aliança com os Cíclopes e eles vão forjar 3 armas definitivas, que é o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo da invisibilidade de Hades. Então essa batalha vai durar mais ou menos 10 anos, né? E os céus vão tremer, os mares vão transbordar e a terra vai rachar. Os olímpicos vão sair vencedores e os titãs vão ser lançados ao Tártaro para sempre. Então o mundo está dividido a partir daí. Então vai haver um sorteio. Zeus vai ficar com o céu e o trono, Poseidon com o mar e os mistérios, e Hades com o submundo e os mortos. Bom, mas quem eram esses 12 olímpicos, né? E o que eles representam? Zeus, o rei do Olimpo, representa o poder, a justiça e a contradição. O maior dos deuses era também o mais infiel. E os gregos, lógico, não tentavam resolver essa contradição. Era a rainha protetora do casamento, né? Poseidon, o senhor dos mares, né? Ele tem uma força incontrolável. Toda vez que ele ficava de mau humor, ele gera tempestade, terremoto, tsunami, tudo o que há de ruim no mar. Então o mar, para os gregos, era literalmente um deus, né? Com mau humor, porque eles não conseguiam explicar as forças da natureza, eles explicavam através de Poseidon. Hades, que é o governante do submundo, vai ser muito mal entendido, né? Na posteridade, mas ele não é um deus do mal, ele apenas administra a morte, né, cumprindo o seu papel ali, sem nenhum drama, ele cumpre o papel dele. Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, ela já nasce adulta, armada e pronta para combater, diretamente da cabeça de Deus, então ela representa a vitória da estratégia sobre a força bruta. Apolo é o deus sol da música e da profecia. Então ele tem a beleza, ele tem a arte, ele tem a verdade, mas também tem uma vingança impiedosa, né? Suas contradições tornam o mais rico dos deuses olímpicos, né? Artemis é a deusa da caça e da lua, né? Independência radical, recusa o casamento, pediu que Deus lhe concedesse a liberdade eterna e caçava qualquer homem que ousasse violar o seu espaço. Ares, o deus da guerra, mas uma diferente aqui não é a questão da estratégia, é uma guerra de destruição, de força bruta, né? Uma guerra racional, né? Então ele era desprezado ali pelos próprios olímpicos, né? Inclusive Deus
porque ele era essencialmente bruto, né? Ele tinha a brutalidade como característica principal. Afrodite, que é uma das mais conhecidas, a deusa do amor e da beleza, né? O seu maior poder é controlar o coração humano. Hefesto é o deus da forja e do fogo. Ele é tido como um gênio, mas ele vai ser marginalizado porque ele era defeituoso, ele era coxo, né? E para os padrões olímpicos, um deus feio, né? Hermes é o mensageiro dos deuses, né? O deus das fronteiras, das estradas, do comércio, um deus dos ladrões, né? Então ele vai transitar entre todos os mundos. É o único deus, no caso, ele que pode entrar e sair do submundo livremente. Dionísio é o deus do vinho e do êxtase, né? É um deus ali que está ali na periferia, né? Ele vai substituir Hestia na lista dos 12, porque para os gregos o vinho era muito mais importante do que o lar na vida pública grega. Então, esse deus do excesso, ele vai ser bem mais valorizado. Bom, a pergunta que fica sobre toda essa questão é por que esses deuses, né, eram tão humanos, né? Os gregos eles não adoravam os olímpicos por serem virtuosos, mas por serem poderosos, né? Xenofanes já criticava isso no século VI a.C., né? Esse filósofo ele dizia que Homero e Hesíodo atribuíam aos deuses tudo o que há de vergonhoso no ser humano, né? Então, com comparação com outras religiões, né, politeístas como a religião egípcia ou nórdica, né, tem o mesmo padrão, né? São deuses com falhas humanas, né? E isso não é aí um bug do politeísmo, né? Esses deuses refletem muito mais um espelho, né, da condição humana, mas com poder, e eles vão ser o reflexo disso, né? Eles têm a função lógica de explicar um mito, né? Explicar o mundo literalmente era impossível. Então, mas criar uma linguagem compartilhada para falar sobre a emoção, o poder, o desejo e a morte, né? E o que é que fica, né? A gente pode conectar, lógico, o passado com o presente, né? O Olimpo, por exemplo, ainda está em toda parte, né? Então você vê, por exemplo, o filme da Nike, Amazon, Atlas, Ford, músicas, né? Filme, cinema, o caos, né? A questão da psicologia, né? O narcisismo, por exemplo, a leitura, né? Desses textos antigos, tudo em função do mito, né? E nós vivemos sob influência, né? A cultura ocidental vive sob influência sobre essas questões até os dias de hoje. E isso vai influenciar, inclusive, depois as próprias religiões monoteístas. Algumas coisas vão ser atribuídas, algumas características, né? A ideia do próprio sagrado e de Deus vai mudar depois, mas é lógico que isso aconteceu bem antes, né? Os Jogos Olímpicos, por exemplo, ele era um ritual religioso em honra a Zeus, né? Então, esses atletas eles competiam ali seminus para aproximar o corpo da perfeição divina, né? Então, os Jogos Olímpicos não era muito sobre esporte, era muito mais aí sobre essa questão, essa devoção. O oráculo de Delfos, né, falava por Apolo através de uma sacerdotisa chamada Pitonisa. E, segundo as pesquisas arqueológicas, possivelmente inalava gases vulcânicos, né, que emanavam ali das fendas do solo e entrava num transe, né? Bom, então, se você tinha curiosidade de saber um pouco sobre os deuses do Olimpo, esse é o recado aqui do podcast Deuses e Devotos. Muito obrigado pelo seu download e até a próxima.